Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 10 de março, nós vamos meditar de Juízes, do capítulo 9 ao capítulo 12. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Abimeleque mata os seus irmãos e se declara rei. Abimeleque era filho de Jerubbaal e foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes a toda a geração da casa do pai da sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos aos ouvidos de todos a cidade de Siquém, quem vos pareça melhor que 70 homens, todos os filhos de Jerubbaal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós. Lembrai-vos também que sou osso da vossa carne. Então, os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque. Porque disseram: é o nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-berite, com os quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa do seu pai, a Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jeroboão. 70 homens sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubbaal, ficou, porque se escondera. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milom, e proclamaram Abimeleque rei junto ao carvalho memorial que está em Siquém. E aí, avisado disto, Jotão foi e se pôs em cima do monte Gerizim e em voz alta clamou e disse: Ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá, vós outros. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós? Porém a oliveira lhe respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós? Porque a figueira lhe respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós? Porém a videira lhe respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós? Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungires rei sobre vós, vinde, refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo e consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se deveras e sinceramente procederes, proclamando rei Abimeleque, e se bem se portastes para com Jerubbaal e para com a sua casa, e com ele agiste segundo o merecimento dos seus feitos. Porque meu pai pelejou por vós, e arriscando a vida vos livrou das mãos dos midianitas. Porém vós hoje vos levantaste contra a casa de meu pai, e mataste os seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra. E Abimeleque, filho de sua serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém. E se deveras sinceramente procedeste hoje, como Jerubbaal e a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegra convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém em Bet-Milo. E saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e consuma Abimeleque. Fugi logo, Jotão, e foi-se para Aber, e ali habitou por temer seu irmão
Abimeleque. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, suscitou Deus um espírito de aversão contra Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes houveram ailevosamente contra Abimeleque, para que a vingança da violência praticada contra os 70 filhos de Jerubbaal viesse e o seu sangue caísse sobre Abimeleque. E aí os cidadãos de Siquém puseram-se contra ele, homens em emboscada, sobre o cume dos montes, e todos aqueles que passavam pelo caminho junto a ele, eles o assaltavam, e isso lhe se contou a Abimeleque, que veio também Gaal, filho de Ebed, com os seus irmãos se estabelecerem em Siquém, e os cidadãos de Siquém confiaram nele. Saíram do campo, vindimaram as suas vinhas e pisaram as uvas e fizeram festas e foram à casa do Deus seu e comeram, beberam e amaldiçoaram Abimeleque. Bem dera estivesse este povo sobre a minha mão e eu os expulsaria. Abimeleque lhe diria: multiplica o teu exército e sai. Ouvi Zebul, o governador da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebed, que lhe acendeu em ira. E enviou astuitamente mensageiro a Abimeleque, dizendo: eis que Gaal, filho de Ebed, o seu irmão, vieram a Siquém e alvoroçaram a cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o teu povo, que tiveres contigo, e pondes emboscada no campo. Levantou-se pela manhã e, ao sair do sol, dá o golpe sobre a cidade, saindo contra ti Gaal e a sua gente, procede com ele o que puderes. Levantou-se de noite Abimeleque e todo o povo que com ele estava e se puseram emboscada contra Siquém em 4 grupos. E vendo Gaal aquele povo, disse a Zebul: eis que desce gente do cume dos montes. Zebul, ao contrário, lhe disse: às sombras dos montes vês como homens. Porém Gaal tomou ainda a fala e disse: eis além desde gente defronte de nós, e uma tropa vem pelo caminho do carvalho dos adivinhadores. Então lhe disse Zebul: onde está agora a tua boca, com o qual dizes: quem é Abimeleque, para que sirvamos? Não é este, porventura, o povo que desprezaste? Sai, pois, a peleja contra ele. Saiu Gaal diante dos cidadãos de Siquém e pelejou contra Abimeleque. Abimeleque ficou em Arumá e Zebul expulsou a Gaal e os seus irmãos para que não habitassem em Siquém. No dia seguinte, saiu o povo ao campo. E depois disto, avistado Abimeleque, que tomou os seus homens e os repartiu em 3 grupos e os pôs em emboscada no campo. Olhando, então levantou-se contra eles e o feriu. Abimeleque e o grupo que com ele estava romperam de improviso e tomaram a posição das portas da cidade, enquanto os outros grupos deram o golpe sobre todos os quantos estavam no campo e os destroçaram. Todo aquele dia pelejou Abimeleque contra a cidade e a tomou. Matou o povo que nela havia e assolou e a semeou de sal. Tendo ouvido isto, todos os cidadãos da torre de Siquém entraram nas fortalezas subterrâneas do templo de Euberite, e contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém havias congregado. Então subiu ao monte Salmão, ele e todo o povo, e Abimeleque tomou de um machado e cortou uma ramada de árvore e levantou-se, pôs-na no ombro e disse ao povo que com ele estava: o que me viste fazer, fazei-o também vós depressa. Assim, cada um de todo o povo cortou uma ramada e seguiram a Abimeleque, as puseram em cima da fortaleza subterrânea e queimaram sobre todos os da torre de Siquém, de maneira que morreram todos, 1000 homens e mulheres. Quantas mortes, não é?
E aí, por fim, nós vamos ter a morte de Abimeleque. Então, se foi Abimeleque a Tebes e sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte. Todos os homens e mulheres e todos os moradores da cidade se acolheram a ela e fecharam após si a porta da torre e subiram ao seu eirado. Abimeleque veio até a torre, pelejou contra ela e se chegou até a porta para incendiar. Porém, certa mulher lançou uma pedra superior do moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Então chamou logo ao moço, seu escudeiro, e lhe disse: desembanha a tua espada e mata-te, para que não se diga de mim, a mulher o matou. E o moço atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já estava morto, foram-se cada um para a sua casa. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera ao seu pai por ter matado os seus 70 irmãos. E aí, depois de Abimeleque, se levantou para livrar Israel, Tola, filho de Puá, filho de Dodó, homem de Sacá, que habitava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou Israel 23 anos e morreu, e foi sepultado em Samir. Depois dele, se levantou Jair, Geliedita, e julgou Israel 22 anos. Tinha este 30 filhos, que cavalgavam 30 jumentos, e tinham 30 cidades, a qual chamava de Avote Jair, até o dia de hoje, os quais estão na terra de Gileade. Morreu Jair e foi sepultado em Canã. Depois nós vamos ter servidão sob os filisteus e os amonitas. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor e serviram a Balaíns, Astarote, deus da Síria, e de Sidom e de Moabe, e dos filhos de Amon e dos filisteus, e deixaram o Senhor seu Deus e não mais o servia. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel, que os entregou nas mãos dos filisteus, os quais neste mesmo ano vexaram-se, oprimiram os filhos de Israel por 18 anos. Os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu angustiado. Então os filhos de Israel, sabe o que fizeram? Clamaram ao Senhor: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus para servir aos Balaíns. Porém, o Senhor disse aos filhos de Israel: quando os egípcios, os amorreus, e os filhos de Amon, e os filisteus, os sidônios, os amalequitas, os maonitas vos oprimiam e vos clamava a mim, não vos livrei eu das suas mãos? Contudo, vós me deixaste a mim para servir a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide e clamai a esses deuses que escolhestes, eles vos livrem no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecado, faze-nos tudo quanto te parecer bem, porém livra-nos, ainda esta vez nós te rogamos. E tirar os deuses alheios do meio deles, e serviram ao Senhor. Então já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Tendo sido convocados os filhos de Amon a acampar em Gileade, mas os filhos de Israel se congregaram e acamparam em Mispa. Então o povo, aliás, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: que será que o homem que começar a pelejar contra os filhos de Amon, será esse o cabeça de todos os moradores de Gileade? E sabe quem vai levantar aqui? Jefité. Jefité era um gileadita, homem valente, filho de uma prostituta
né? E nós vamos ver que ele foi rejeitado pelo seu povo, né? Também é uma história de superação que a gente tem aqui com a figura de Jefité. E aí também a mulher de Gileade lhe deu os filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefité e lhe disseram: não herdará em casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então ele foi rejeitado pela casa do seu pai, foi rejeitado pelos seus irmãos, né? Porque ele era um filho bastardo. Então Jefité vai fugir da presença dos seus irmãos, vai habitar na terra de Tobi, e os homens levianos daquele lugar, eles vão se ajuntar com ele. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. E quando pelejaram, foram os anciões de Gileade buscar quem? Jefité, aquele que tinha sido, né, rejeitado. Então os anciões buscaram por Jefité, sabe aonde? Aonde ele estava? Na terra de Tode. E disseram a Jefité: vem ser o nosso chefe para que combatamos contra os filhos de Amon. E aí o lindo dessa história é como Jefité recebe tudo isso. Ele fala aos anciões de Gileade: porventura não me aborreceste a mim e não me expulsaste da casa do meu pai? Por que agora vindes a mim? Só porque vocês estão em aperto? Responderam os anciões de Gileade: por isso mesmo tornamos a ti, venha conosco e combate contra os filhos de Amon e seja o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Sabe o que Jefité faz? E aí ele diz: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça. E responderam os anciões de Gileade: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefité foi com os anciões, né? Proferiram isso sobre os cabeças, né, de todas as tribos. E nós vamos ver que Jefité vai sair em batalha, ele vai fazer um voto. E nesse voto, né, o Espírito do Senhor veio sobre Jefité, atravessando este por Gileade e Manassés, ele passou até Mispa, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefité um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregarem os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro à porta da minha casa sair ao meu encontro, voltará eu vitorioso dos filhos de Amon, este será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Olha o voto, não é? Nós podemos ver que este voto não foi um voto que agradou a Deus, porque Deus nunca exigiu do ser humano esse tipo de voto. Mas por falta de sabedoria, Jefité voltou e lhe custou este voto. Olha só, e o Senhor os entregou na mão de Jefité, ele ganhou a batalha, mas quando ele estava chegando em casa, quem sai para recebê-lo? A sua única filha. E ele rasga as vestes dele, né? E aí ele fala: minha filha, eu fiz um voto e eu não poderei tornar atrás. E aí a filha dele diz: pai, meu voto que o Senhor fez, faze pois de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, né? E aí ela vai e recebe uma concessão do seu pai para que em 2 meses ela se despeça das suas amigas, né? Chorem a virgindade dela e ela retorna ao seu pai para que o seu pai cumprisse o seu voto. É uma história triste, uma história de superação de Jefité, mas uma história muito triste, com um voto de forma insensata. Deixa eu orar por você. Senhor,
Nós colocamos diante de Ti a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos. Pedimos que o Senhor nos ajude todos os dias a andarmos aqui na terra como cidadão dos céus. Nos dê sabedoria no nosso agir, para que em todas as coisas o Teu nome seja glorificado, para todos sempre. Amém. Deus te abençoe.